mais uma vez, e não há outra além de ti. E nesta noite iremos ouvir a tua gloriosa e poderosa palavra, através do teu servo, teu Atalaia, que vai ministrar nesta noite, ó Pai. Usa o teu filho com ousadia, com sabedoria, Senhor. Manifesta o teu querer na tua glória, ó Pai. Pois nós cremos, ó Pai, que tudo aquilo, ó Deus, já é debate. Ó Pai querido, ao coração deles, nesta noite, ele aí se expor, ó Pai querido, ao nosso ouvido, ao nosso coração, para receber a tua santa e poderosa palavra, em nome santo de Jesus. Amém? Vamos receber o céu do seu coração, que louva e exalta o teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Salve de novo, Pai de Jesus, amém? Amém. Deus, aleluia. Eu agradeço a sua Bíblia, no livro de que nós estamos com uma mente em teologia, no livro de Bereshit, livro de Gênesis. Glória. Capítulo 2. Aleluia, Deus. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver versículos 18. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Está escrito o seguinte: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que esteja como diante dele. As palavras ajudador em algumas versões está auxiliador. Havendo, pois, o Senhor Deus, versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todos o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora ou adjuntora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varão, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E antes estavam nus o homem e a mulher, e não se envergonharam. Amém? Eu fiz essa leitura toda, mas o versículo que nós vamos tentar expor aqui hoje é o versículo 18, com ênfase na palavra auxiliadora, em algumas versões adjuntora, em outras versões ajudadora. Qual a palavra? Dependendo da Bíblia que você tem na mão, dependendo da versão da Bíblia que você tem na mão, essa palavra ela pode aparecer como auxiliadora, que é a adjuntora ou ajudadora. São três palavras que estão falando da mesma coisa. Então, o que eu vou propor aqui hoje, como nós estamos
nós estamos aprendendo alguns termos técnicos. Também vou trabalhar um nome técnico hoje, que é o tal da exegese. Exegese. O que significa exegese? Exegese nada mais, nada menos é extrair de dentro para fora. É tirar o que está dentro e expor para fora. É interpretar, é extrair o texto, interpretar ele para expor o texto, é tornar ele claro. E aí muitas vezes a gente olha assim e fala assim, mas esse igreja está se tornando muito teórico. Mas a gente tem que prestar atenção que esse termo, tornar a luz, extrair, expor, João usa essa expressão lá no primeiro capítulo do Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Ele coloca lá, João 1, 18. Então, essa palavra exegese é tirar do texto e expor ao mundo, ou expor a quem está ouvindo. Mas o que é exegese? Não ficou claro ainda interpretar o texto. Então, quando nós ouvimos a palavra exegese, ele está dizendo para interpretar o texto. Olha, se exegese significa revelar ao mundo, extrair e expor ao mundo, olha o que é que João diz aí no capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Está vendo? É a mesma palavrinha aí. O que João está dizendo aí é que Jesus revelou Deus para o mundo. Jesus interpretou ou expôs Deus para o mundo. É o mesmo sentido de exegese. Como é que a gente ia conhecer Deus se Jesus não tivesse revelado ele a nós? Não tivesse exposto ele ao mundo, a nós? Se Jesus não tivesse trazido luz, tirado de dentro e colocado para nós? O sentido de exegese é esse. Muitas vezes a gente ouve essas palavrinhas técnicas, para que a gente não vai ficar aqui em cima do público? Vou fazer um exemplo, para quê? Eu estou apenas explicando. Quando a gente ouve essa palavra, exegese é uma interpretação do texto. É o que o rei espera de nós, é que nós nos esforcemos a interpretar o texto. Você lembra o que o rei falou para Daniel? Eu quero que interprete o som. Você lembra que Nabucodonosor falou? Eu quero que interprete o som. Pegar bem, tem uns três aqui e falar coisa por coisa. Aí Daniel dizendo, eu não interpreto não, mas o Senhor ele me revela e eu vou falar com o rei. Esse é o sentido de exegese. E é isso que nós vamos fazer hoje. Pegando o exemplo dessa palavra, preste bem atenção. Quando nós encontramos palavras difíceis na Bíblia, palavras, versículos, capítulos, e aí vai aumentando, a melhor forma de fazer uma exegese, uma interpretação, é procurar esta mesma palavra em outros versículos, de preferência no mesmo livro, ou em toda a Bíblia. Não faz. Isso não faz. Então, a melhor forma de interpretar a Bíblia é com a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a ela mesma. Então, quando nós encontramos uma palavra difícil, a melhor forma da gente interpretar essa palavra e entender ela é a gente procurar essa mesma palavra em outros livros, ou no mesmo livro, ou no mesmo capítulo que a gente está lendo, ou em outros livros. A gente vai primeiro procurar essa palavra no livro, de preferência, e outros livros do mesmo autor. E aí depois a gente espalha a Bíblia, vai para a Bíblia toda. Então, quando a gente encontra uma palavra difícil, essa é a forma, e com toda segurança aqui, sem medo de errar, essa é a forma mais correta de se interpretar palavras, versículos difíceis que a gente encontra. É procurar versículos paralelos. É procurar versículos que estão falando do mesmo assunto. Procurar a palavra que ela está falando do mesmo assunto. Agora, isso não é fácil de fazer. Por quê?
Porque nem sempre a palavra ela vai aparecer da mesma forma. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo aqui. Na minha versão, a palavra aqui está adjutora. Quem tem uma versão que está escrito auxiliadora? Ou, aqui está, na minha está adjutora, aí pode ser ajudadora ou pode ser auxiliadora. Quem tem uma versão aí que está escrito ajudadora ou auxiliadora? No versículo Gênesis 2:18. Certo? Vou pedir para a Patrícia colocar lá. Gênesis 2:18, por favor. Gênesis 2:18. Lá está. Alguém tem aí uma versão que tem escrito auxiliadora, adjutora, ajudadora? Olha lá, ali está, olha lá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma aliada. Vai explicar já outra palavra. Eu confesso que eu estudei bastante esse assunto, para você ter uma ideia, esse assunto, eu estou estudando ele antes de eu viajar de férias. Porque auxiliadora. Tá vendo? O sentido é o mesmo, mas já está escrito de outra forma. É por isso que não é muito simples pegar essa palavrinha, porque o português, em relação ao hebraico e ao grego, por mais que quando a gente estuda, e nós vamos chegar nessa parte, o pastor Percy vai trazer para nós, ele está dando bibliologia para nós, quando a gente estuda as línguas originais, a língua hebraica e a língua grega, ela é pobre em palavras, em letras, mas é rica. Uma palavra ela tem vários significados. Então, o nosso alfabeto tem 23, acho que é 23 ou 26 letras, agora não me recordo, já faz muito tempo que eu saí da escola. Acho que é 26 letras. Quem está com mente fresca aí é 26? Ah, não tá bom, então estou certo. Só que parece que o alfabeto hebraico, se não me fala a memória, faz tempo que eu li a respeito, parece que ou é 10 ou é 18 letras, é bem pouco. Aí a pessoa está dizendo que é duas. Então, veja bem, 22. Você me deixa eu completar? Isso é o quê? Auxiliador. Acho que está na Bíblia. Aí, o alfabeto grego e o hebraico, ele é pobre em letras, em palavras, só que uma palavra tem muitos significados. Nós teremos um exemplo aqui de uma palavra em hebraico, ela tem vários significados: auxiliadora, ajudadora, adjutora, ali, como é que está aí? Como é que está aí? Não é ainda aí? Alguém que auxilia, que é auxiliador, você já está de outra forma, por isso que não é fácil. Alguém que auxilia, Isso corresponde, é o que vem na frente é idôneo. Idôneo é que alguém que corresponde. Agora prestem atenção, porque eu ia expor isso aqui lá na Bahia. Mas nosso tempo lá foi curtíssimo. Eu não sei o que acontece quando a gente está entre os irmãos assim, mas a hora voa, tem gente que nem percebe. Pensei que eu ia dar mais prejuízo lá, cadê? E não rápido. Mas o povo lá estava se recuperando, porque tinha acabado de passar os irmãos por lá e aí o povo estava se recuperando por lá. Mas foi uma bênção. Então, o que eu vou propor aqui? Quando nós vemos este versículo 18 de Gênesis 2, ele diz assim: e disse o Senhor Deus, perceba que foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora, ou auxiliadora, alguém que auxilie, ou ajudadora, que ele seja, aqui na minha versão, que esteja como diante dele. Essa palavra como diante é idôneo. Diante idôneo. Um dos versículos da Bíblia mais mal entendido é este aqui. Porque quando a gente faz uma leitura superficial disso aqui, logo a gente interpreta que auxiliador aqui é alguém que está subordinado. Uma leitura superficial aqui
A gente entende que